Olá, meu nome é José Eduardo de Aguilar Nascimento, eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da Braskem, ex-presidente da Braskem. E nós vamos falar hoje um ponto extremamente importante, que é como implementar o projeto Acerto no seu hospital. Esses são meus conflitos de interesse e é bom sempre lembrar que o projeto Acerto ele é um projeto multimodal, multidisciplinar de cuidados perioperatórios. E é um acrônimo de aceleração da recuperação total pós-operatória, além de ser uma linha de pesquisa no CNPq pela nossa instituição. O projeto Acerto tem referências importantes, desde o Fast Track 80, ditados por Kellett e por David Wilmore, e depois o protocolo ERAS, que apareceu na Europa no início do século. O projeto Acerto tem uma larga experiência, tem quase 17 anos de existência, né? Com 15 anos a gente publicou esse estudo, que é importante todo mundo ler, que está na Revista dos Brasileiros de Cirurgiões, do ano passado, onde a gente conta toda a nossa trajetória, e tem uma diretriz que também é muito importante que seja conhecida para que você possa implementar isso no seu hospital. Muito bem. Como implementar? Eu vou dividir a implementação em 10 pontos básicos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, você tem que criar uma equipe encarregada de realizar a mudança do seu protocolo no hospital. Isso é um ponto importante. Essa equipe vai estar encarregada em quebrar as barreiras e mudar o dogma de protocolos tradicionais. Como criar essa equipe? Essa equipe tem que ter médico, né? Os médicos que fazem parte, que cuidam do paciente cirúrgico, são o cirurgião, o anestesista ou o intensivista. Eu pus aqui em vermelho e vou mostrar um ponto importante, o administrador do hospital, que faz a política pública do hospital. É muito importante você ter ele dentro da equipe. E precisa ter enfermeiro, obviamente, nutricionista, fisioterapeuta, porque é uma equipe multidisciplinar. O começo é sempre difícil. Você vai ser diferente dos outros e você tem que começar a chamar a atenção. Então, a informação é muito importante e você tem que chamar a atenção dos outros para o protocolo. O segundo ponto é acreditar naquilo que você faz. Olha aqui o meu colega, o doutor Alberto Bicudo, infelizmente foi se meter a ser alpinista aqui na Chapada dos Guimarães, levou um tombo, quebrou as pernas, teve que fazer algumas operações, mas olha aqui, ele acredita no protocolo Acerto e está aqui tomando bebida com carboidrato, no caso, carboidrato com proteína, 2 horas antes de cada operação que ele fez. Isso é muito importante e dá credibilidade para o protocolo que você quer implementar. Agora, um ponto-chave 3. A administração tem que fazer parte e tem que estar dentro desse projeto, né? Veja bem, para a gente que é clínico, nós profissionais de saúde, a gente quer que o paciente melhore, tenha menos tempo de internação, que tenha menos complicações, que tenha menor mortalidade. Quando a gente mostra isso para o administrador, ele gosta disso também, mas ele olha com essa cara que está aqui. Ele olha, meu Deus, como eu vou me interessar nisso? Quando você fala que tem um benefício institucional, ele vai falar qual benefício institucional. Daí você vai falar custos hospitalares. O projeto Acerto vai diminuir custos hospitalares. O administrador vai olhar isso com um pouco mais de carinho. E você vai poder mostrar para ele que não só lá fora diminui em dólar, euro, pound, franco suíço, na moeda que você quiser, como você pode diminuir em reais. E a gente vai mostrar uns estudos aqui que como a gente diminui tempo de internação, diminui complicação, uso de antibiótico, tempo de passar na UTI, você vai diminuir custo em reais. E vai diminuir custo em reais, olha aqui, um estudo com quase 500 pacientes em cirurgias pequenas, cirurgia de hérnia. Redução de custo, R$ 1.400 por paciente. As custas de quê? Diminuição de infecção, diminuição de tempo de internação. Caramba, você pode rodar a enfermaria mais rápida,
Você pode ter menos tempo de internação, gastar menos e ainda ter mais pacientes para operar. Depois nós publicamos em cirurgia de grande porte. Aliás, esse trabalho está aceito no Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva e deve sair ainda esse ano. Só cirurgias de grande porte, e nós já tínhamos o conhecimento dessas variáveis que diminuem. 3 dias a menos no hospital, 29% menos de complicações, 33% menos de infecção de risco cirúrgico. Nenhuma novidade a partir daí. Novidade que esse trabalho faz. A gente usou uma técnica desenvolvida pelo grupo de administração do nosso hospital, do EBSER, do Hospital Universitário Júlio Miller, e conseguimos fazer uma análise de custo. É o primeiro trabalho com análise de custo do acerto no Brasil e a vantagem. Eu não estou usando dólar nem outra moeda, estou fazendo um estudo em reais. O que a gente viu? Em cirurgias de grande porte, uma diferença significativa, uma diminuição de quase R$ 5.000 por paciente SUS. Isso pode ser aplicado em cirurgias que têm convênio, provavelmente um custo até mais significativo. Mas o fato é que, quando você opera o mesmo tipo de paciente com um protocolo e com outro, você tem benefício de custos hospitalares. Como você acha isso? Ponto-chave 4. Tem que fazer auditoria. O imaginário da gente, eu tenho pouca complicação, a realidade pode ser diferente. Eu dou alta rápido para o paciente. Audita seu dado, você pode ter uma surpresa. A auditoria é recomendada pelo protocolo ERAS e é recomendado pelo protocolo Acerto. É muito importante fazer isso. Olha aqui, quando eu fiz uma auditoria no hospital em 2006, por tempo de jejum, os cirurgiões falavam, não, eu prescrevo 6 a 8 horas de jejum, o meu paciente fica 6 a 8 horas de jejum. Quando você audita, vai comparar isso, olha aqui a surpresa, os pacientes ficavam 16 horas. Com média de 16, isso significa que tinha gente que ficava 24 horas em jejum aguardando uma operação. Isso não existe, pessoal, isso é muito ruim para o paciente. E a gente precisava mostrar que isso não era só aqui no hospital universitário. Nós fizemos um estudo, chamado Estudo Big Fest, e mostramos em 19 hospitais do Brasil a mesma coisa. As cirurgias atrasam, o paciente fica muito tempo em jejum. Auditoria, você só consegue ver isso porque o imaginário é pouco tempo. O paciente fica 6 horas só em jejum. Não fica, não, ele fica muito mais. E isso traz desconforto muito importante. Muito bem, sabendo disso, como você sistematiza a aplicação? A gente faz planejamento, aquele time lá que eu mostrei, planeja as ações, reúne com as equipes, implementa a rotina e faz auditoria, coleta dados, dados que tem antes, dado antes do acerto, aí depois começa a fazer o acerto, analisa os dados e divulga os dados. Isso é muito importante. O pessoal vê que está melhorando muitas coisas no hospital. O que está melhorando? Está melhorando o tempo de jejum pré-operatório, está melhorando o tempo para realimentar o paciente no pós-operatório, está diminuindo a quantidade de soro no pré-operatório, no intraoperatório, no pós-operatório, está melhorando o tipo de analgesia do paciente, não está usando analgesia com opiáceos. Você tem paciente com menos vômito, náusea, porque você está fazendo uma profilaxia disso melhor, está dando alta mais rápida e até está recomendando a alta de uma maneira diferente para o paciente não voltar e ser readmitido no hospital, com uma porcentagem melhor. Então, todos esses indicadores começam a dar certo, através dessas ações. Planejamento, ação, análise dos dados antes, comparar antes e depois de divulgar. Então, olha esse gráfico, que eu acho que é importante. A maioria do pessoal do hospital tem uma certeza que está fazendo a coisa certa. Não vou mudar, né? Eu estou fazendo o que eu gosto, não vou mudar. Daí você faz um workshop do acerto, mostra uma série de dados, as pessoas começam a ficar com uma dúvida informada. Meu Deus do céu, será que eu estou fazendo o melhor? Essa preocupação real
Mas como eu vou mudar? E aí você vai, com a equipe agindo, o paciente, o profissional vai mudando e vai ficando mais tranquilo e contente com o novo protocolo, até ele atingir um nível mais alto de certeza de que está fazendo agora muito melhor do que ele fazia antes. Esse gráfico é muito importante. Isso foi feito em alguns hospitais. Eu vou contar a história de um aqui, um hospital de câncer aqui do estado de Mato Grosso. O Hospital de Câncer de Mato Grosso implementou o acerto, fizeram a rotina, a equipe acerto, começou com a distribuição da abreviação JUN, distribuição de bebida para ser tomado 2 horas antes da operação, e olha o resultado com 3 meses. Eles tinham 14 horas de jejum de média e baixou inicialmente para 7 horas, uma queda de 50%, quase atingindo, e pouco tempo depois, atingiram um tempo menor ainda. Isso é muito importante. Você tem que ficar contente com os pequenos avanços e quebrar as barreiras internas no hospital. Você vai ter sempre gente negativa, falando isso não vai dar certo, isso é coisa de inglês, é coisa de Estados Unidos, para com isso. E gente até fazendo brincadeiras erradas. Olha aqui, o cara está desativando uma bomba, o cara vem com um saquinho, vai dar um susto nele. Então, o líder negativo sempre existe, seja com gozação, seja com ação para te minar. Não pare. É um trabalho de equipe, é um objetivo claro. Demora um pouquinho, mas você vai conseguir. E aceite as ajuda das pessoas que querem ajudar. É muito importante você ter auditoria, porque você vai medindo o avanço. O avanço é muito importante. Você não vai conseguir 100% na primeira leva. Então, quando você tiver 10% das operações com o protocolo acerto, isso já é ótimo, você tem que comemorar. A expectativa de 100% é uma coisa que você tem que tirar. Ninguém tem 100% de aderência. Nem nós aqui, que implantamos o acerto em primeiro lugar, nenhum hospital do Brasil e nenhum hospital de fora, nem o pessoal do ERAS tem 100% de aderência. Então, quando você tem aderência pequena, 20%, 30%, 40%, isso já é alguma coisa e já vai dar diferença em vários objetivos que você traçou para o seu hospital. O que é importante é você ir fazendo auditoria e divulgando a informação. Isso é muito importante. Divulgar que o tempo de internação, por exemplo, nesse estudo que a gente fez em 2010 para idosos, caiu 2 dias. Isso é muito importante para o hospital saber. É bom saber que cai complicação. Olha aqui, o primeiro estudo nosso, mostramos para o hospital diminuição de complicação pós-operatória, de infecção do sítio cirúrgico. Outros estudos aqui no Brasil, que não são do nosso grupo, têm mostrado outros detalhes importantes. O conforto do paciente, fazer uma cirurgia de quadril, por exemplo, e são idosos, quando você diminui o jejum, não deixa aquele paciente muito tempo com sede. É uma satisfação importante que você pode relatar isso dentro do hospital e até fora do hospital. A força do paciente, né? É muito importante que você, que quer que seu paciente mobilize no pós-operatório, você melhore a nutrição dele pré-operatória, diminua o jejum e realimente ele precocemente. Ele vai ter muito mais força, né? Quando você dá maltodestrina 2 horas antes da operação, você tem pacientes que têm muito mais força. E esses resultados precisam ser colocados para o hospital, para o Brasil, através de estudos, temas livres, para que expanda cada vez mais o conceito de um protocolo multimodal. Nós temos escrito o nosso livro desde 2009. Lançamos a primeira edição em 2009, em 2016 foi a terceira, em 2012 foi a segunda, e agora nós estamos na 4ª edição do livro, cada vez maior, cada vez com mais contribuições, e é um livro extremamente importante para a gente entender os benefícios
de um protocolo como esse. Além disso, nós começamos em 2008 a fazer um simpósio nacional, aqui na minha cidade, em Cuiabá. Esse simpósio cresceu, aumentou a plateia e nós fomos para São Paulo. Aqui ainda é Cuiabá, 2012. Sempre reunimos uma quantidade muito boa de apoios da indústria, das sociedades, e desenvolvemos esse simpósio anualmente. O simpósio cresceu, ele foi em 2017 para São Paulo, aí veio a pandemia. Não pudemos fazer em 2012, e agora a gente está fazendo esse que vocês estão vendo pela segunda vez, simpósio online. Ano passado foi um sucesso, tenho certeza que esse ano também vai ser um sucesso. Ano que vem, esperamos fazer presencial novamente, porque essa pandemia, se Deus quiser, já vai ter ido embora. Então, um outro ponto-chave é você, na medida que for fazendo a implantação e comparando com outros protocolos. Olha aqui, quando você compara o nosso aqui acerto com o ERAS, a gente vê que medidas como a abreviação do jejum não é 100% de aderência, mas o ERAS também não tem 100% de aderência. Da dieta no dia seguinte da operação, não temos 100%. O paciente, às vezes, não quer, ou às vezes falha a prescrição. Não tem importância, ninguém tem 100%. O que eu quero mostrar nesse slide é que nesses dois estudos aqui, de 2009, ninguém tem 100% de aderência. Então, não diga que você não tem o protocolo acerto implementado se você não tem 100% de aderência, né? O importante é você auditar e ver aonde você pode melhorar. Quando você faz isso, mesmo com uma aderência que não é de 100%, você consegue isso. Queda de infecção, queda de recuperação e queda de mortalidade depois de algum tempo, com um número de casos maior. Então, isso vale a pena e é bastante significativo. Agora, é importante ter apoio. Apoio desde a direção do hospital, que deve fazer parte do seu protocolo, como apoio nacional. Nós tivemos um apoio muito importante, em algum tempo, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E eles fizeram uma mudança no protocolo. Publicaram em 2019 um protocolo falando que, tanto para criança quanto para adulto, a abreviação do jejum com maltodestrina, por exemplo, tem um nível de recomendação forte. Isso passou, e deve ser explorado isso, para os anestesistas de uma maneira geral, que a própria Sociedade Brasileira de Anestesia está dizendo isso, não é o protocolo acerto, nem o ERAS, nem qualquer um outro, é a própria sociedade. Apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões foi extremamente importante. Com eles, nós fizemos, e com a Braskem, são apoios de primeira instância, a diretriz de intervenções nutricionais, onde você tem o apoio de duas entidades importantes, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, e consegue fazer um guideline brasileiro para isso. Isso é muito importante. E, no nosso caso, que estão por trás do protocolo acerto, é importante a gente ver a implementação em nível nacional. A gente tem 17 anos batalhando nisso, e a gente faz enquetes de vez em quando. Quem está fazendo a abreviação do jejum e quem não está. Nessa enquete, por exemplo, quase metade já tem, dos que responderam, tem experiência com a abreviação do jejum. E que protocolo usa? Alguns usam o protocolo ERAS, outros usam outro protocolo, mas a maioria dos respondedores da nossa enquete usam o protocolo acerto. E percebam que muita gente já tem um número de casos expressivo. Tem muitos hospitais que já têm mais de 1.000 casos, 500.000 casos operados com abreviação do jejum sem complicação. Isso é bastante significativo. Olha aqui, um monte de hospitais já tem 100 ou mais casos, alguns mais de 1.000 casos de pacientes que já foram beneficiados por isso. Então, essas 10 pontos, 10 etapas, no nosso modo de ver, são extremamente importantes para implementar um protocolo como esse no seu hospital.
né? E é importante, então, acreditar no protocolo, né? Entender que o protocolo é um protocolo multidisciplinar, nós precisamos de muitos profissionais, diferentes profissionais, acreditar que reduz complicação, custos, é necessária a administração do hospital para que a gente tenha sucesso, né? E um grupo para implementar, e uma auditoria frequente para a gente ir vendo a transformação do hospital, a melhora e divulgando isso internamente no hospital e, se você quiser, externamente nos congressos, nas revistas, etc. Bom, era isso que a gente queria fazer, uma boa implementação do acerto para todos, e eu estou à disposição para, nos meus contatos de e-mail, de WhatsApp, a ajudá-los em qualquer coisa. Muito obrigado.